Bará da rua, bará o Exu, bará da rua, saravá seu tranca-rua. Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, mais um vídeo aí e é claro, um vídeo trazendo informação para vocês e para você conhecer um pouquinho mais sobre a Umbanda, não só sobre a Umbanda, mas sobre o mundo espiritual de forma geral, é isso mesmo. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva. Se você não sabe, se você ainda não conhece, este canal aqui é o maior canal de Umbanda do Brasil, onde a gente traz de tudo aqui para poder te auxiliar, para poder te ajudar e para levar conhecimento a todos vocês, tá ok? Para quem não sabe, hoje dia 13 de junho, é dia do nosso querido Santo Antônio, santo casamenteiro, né? E também dia da festa junina. Vocês estão vendo aí, né? Aqui é o Exu. Eu quero saber de vocês, se você sabe, deixa aqui nos comentários, deixa aí embaixo aí. Você sabe que Exu é este aqui? Qual é essa imagem, né? Você sabe de qual Exu seria? Deixe nos comentários, eu quero saber se vocês vão acertar. É clássico. Calma, calma. Vamos explicar tudo aqui primeiro. Você deve estar se perguntando, Patrick, tá bom? Dia 13 de julho, dia de Santo Antônio, dia do Santo Casamenteiro. O que isso tem a ver com a Umbanda? O que isso tem a ver com as religiões afro? Sincretismo, né? Se você não sabe o que é sincretismo, dê uma pesquisada aqui no canal, pois já falamos muito sobre isso, tá ok? E é claro, dentro do sincretismo, Santo Antônio é representado como Exu, Orixá Exu, é isso mesmo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É claro, como eu disse, antes da gente iniciar, não esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida e ajudar a compartilhar esse vídeo, que é muita informação, tá ok? Seja bem-vindo ao maior canal de Umbanda do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou o Patrick de Oxóssi, o sacerdote de Umbanda, dirigente espiritual de uma casa de axé, tá ok? Também, é claro, sou Tata de Quimbanda. Vamos lá, pessoal. Beleza. Já demos ali as primeiras a primeira entrada aqui desse vídeo. Vamos falar sobre esse dia que é o dia 13 de junho. Para quem não sabe, dentro do sincretismo, tá? Acontece, né, como se diz, isso mesmo, acontece a ligação do santo católico com algum orixá afro, né, africano. Eu ia falar afrodescendente, mas orixás africanos, tá? Então o que acontece dentro desse sincretismo? A gente vai ter um santo católico que provavelmente vai representar, tá, um orixá africano. Dentre eles a gente tem os populares, que são os mais conhecidos, né? Um exemplo, Ogum sendo representado por São Jorge, Oxalá sendo representado por Jesus Cristo e por aí vai indo. Praticamente existe vários sincretismos. E dentro desse mesmo sincretismo a gente tem Santo Antônio. Santo Antônio, o santo casamenteiro, aquele santo que foi degolado. Se você não sabe, se você não conhece a história de Santo Antônio, também dê uma pesquisada aqui no canal que a gente já falou sobre ele, tá? Esse santo católico, ele tem como sincretismo dentro da religião afro, nosso querido orixá Exu. Porém, a gente vai falar uma coisa que às vezes você não sabia e às vezes você não entendia. Mais precisamente, Santo Antônio tem como sincretismo o orixá Bará. Orixá Bará? Mas espere aí, Patrick. Você não disse que seria o sincretismo de Exu? No caso, dia 13 de junho é dia de Exu. O que tem a ver Exu com Bará? Calma que a gente vai explicar para você o porquê de Bará e o porquê eles assimilam Bará com Exu ou eles assimilam Exu com Bará. Por isso que tem aquelas canções, né? Bará Exu, Exu da rua, Bará Exu, saravá seu tranca-ruas. Já ouviu esse ponto? Por que isso? Vamos lá. Primeiramente vamos entender aqui. Exu é um orixá, tá ok? Para quem não sabe, dentro das religiões afro, principalmente da religião do culto ao orixá, quando a gente está falando religião do culto ao orixá, a gente está precisamente falando de algumas religiões em específico. Tradicionalmente a gente tem essa religião ao culto ao orixá como o próprio candomblé. Tendo em vista que a Umbanda, por mais que exista uma ligação com os orixás e por mais que exista muitas das vezes ali o trabalho com os orixás,
não é necessariamente a religião focada ao culto aos orixás, diferente do candomblé, que é uma religião totalmente dedicada aos orixás. A Umbanda, para quem não sabe, é uma religião dedicada às entidades, ou seja, aos espíritos, né? E o candomblé às divindades. Pois bem, dentro das religiões afro, para quem não sabe, para quem ainda não entende, cada orixá ele vai ter o quê? As suas qualidades. No caso, seria os seus caminhos. Como que a gente vai poder explicar isso para você? Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui de Exu. É claro que se a gente está comemorando aqui Exu, a gente tem que falar de Exu. Vamos citar aqui Exu. Exu, quando estava andando pela terra, ele teve as suas passagens, ok? Ou seja, ele, em certos momentos, ele estava em um reino, em outros momentos ele estava fazendo alguma coisa, em outro momento, enquanto ele estava pisando em terra, ele estava andando, um exemplo, viu gente? Ele estava andando na cachoeira, em um outro momento ele estava em um castelo, em outro momento ele estava em uma aldeia diferente. Então, para cada momento, enquanto o Exu estava pisando aqui em terra, ele recebeu um título. Isso mesmo, ou seja, ele recebeu um cargo, ele recebeu uma qualidade, ou ele teve um caminho. Então, quando a gente fala de orixá, Exu, ele tem vários caminhos, isso quer dizer que em certos momentos, enquanto ele pisava em terra, ele recebia um nome diferente, ou seja, ele recebia um título. É a mesma coisa de eu falar para vocês o seguinte: quando você cresce, você recebe um título. Você é simplesmente criança, tá ok? E depois, provavelmente, você vai receber um apelido, tá certo? Depois você entra na escola. Naquele determinado momento você recebe um título. No caso, você vira um estudante. Depois de um tempo você é formado. Aí você recebe um título. Aí você já é uma pessoa formada. Depois você começa a trabalhar. Aí você já vira um trabalhador. Depois de um tempo você cria uma família. Aí você recebe outro título. Você vira um esposo. Depois você tem filhos. Aí você recebe outro título. No caso, você vira um pai. E por aí vai indo. Então, para cada momento da vida, para cada coisa que você vai fazer, você também receberá um título. Porém, é claro que os orixás, isso é um pouco mais afetivo. Não é à toa que as religiões de matriz africana que cultuam os orixás, mais precisamente, elas também cultuam essas qualidades, ou seja, esses títulos que o orixá recebe. E quando a gente está falando de Bará, ou Exu Bará, ou Bará Exu, a gente está falando precisamente do orixá Exu. Porém, Bará é um título que Exu recebeu. É isso mesmo. Para quem não sabe, Bará é Exu, porém é um título de Exu. Então, uma das qualidades. Mas espera aí, Patrick. Então, hoje, então, no caso, dia 13 de junho, seria dia de Exu. Isso mesmo. Hoje é dia de Exu. Porém, é claro, é muito mais comemorado, além de Exu, também comemorado uma das qualidades de Exu, ou seja, um dos títulos de Exu, que no caso seria Bará, tá? Pera aí, Patrick, tá certo, eu entendi, compreendi, então é uma qualidade de Exu, porém, é claro, é o próprio orixá. Quando a gente fala de qualidade, a gente não está descartando o orixá, continua sendo o orixá, tá? Porém, em uma determinada época, em um determinado momento, tá, da sua vida, enquanto pisava em terra. Mas quando que Exu recebeu esse título de Bará? Pois bem, existem várias histórias, vários itãs e várias lendas que a gente poderia contar aqui para vocês. Mas eu vou dizer uma coisa bem rápida aqui, só para vocês entenderem. Exu, ele recebeu esse título quando ele se tornou um rei de um determinado local lá da África. Ele se tornou um rei e quando ele se tornou um rei, ele recebeu esse título de Bará, tá ok? Deu para vocês entenderem um pouquinho sobre isso? Espero, né? Mas enfim, até aqui tudo bem que vocês entenderam. Eu separei aqui, só para vocês terem noção, eu separei aqui para vocês, só para vocês terem noção de alguns títulos, ou seja, de algumas qualidades de Exu. É claro, eu já expliquei, se você às vezes for de Umbanda, pode ser que você não tenha conhecimento dessas qualidades de Exu. Porém, é claro, se você for do culto ao orixá, você vai entender um pouco. Só que, para você que às vezes é um bandista também,
Às vezes você pode estar um pouco confuso. Patrick, mas você está falando de Exu. Você está falando do seu tranca-ruas, do seu marabô ou de alguma outra entidade? Não, a gente está falando do orixá. Orixá seria o que, pessoal? Orixá são divindades, são partes de Deus. Já entidades são espíritos que normalmente tiveram vidas terrenas, diferente do orixá, que são diretamente partes de Deus. Quando a gente fala de uma entidade, um exemplo, Exu Tranca-Ruas, a gente está falando que seu Tranca-Ruas trabalha a mando do orixá Exu. Então existe um orixá acima dos Exus que nós conhecemos. Os Exus que nós conhecemos são conhecidos como catiços. Isso quer dizer que são espíritos terrenos ou espíritos que já tiveram vidas terrenas. Precisamente, são como nós mesmos, diferente dos orixás que são divindades, estão em um plano superior. Deu para entender mais ou menos, né? Mas, enfim, como eu falei, existem algumas qualidades, vou citar aqui algumas para vocês. Ó, Exu Yang, Exu Agibá, vamos tentar explicar. Exu Yang é o senhor da pedra vermelha, tá? Exu Agibá é o grande senhor dos ancestrais. Depois, Exu Okotó, tá? Okoto, o senhor do caracol. Exu Obá, ou Babá Exu, é o rei e o pai de todos os Exus. Exu Odara é o senhor dos bons pedidos e da felicidade. Exu Eleru, o senhor das obrigações e dos rituais. Exu Elegbara, o senhor do poder mágico. Depois, é claro, Exu Onã, que também é muito conhecido, é o senhor dos caminhos. E é claro, Exu Bará, que é o senhor do corpo. Todos esses Exus que eu disse aqui, é tudo apenas um, porém são caminhos. E quando eu estou falando desses Exus aqui que eu citei, a gente não está falando de entidades, só para você entender. A gente está falando do próprio orixá. Só que, porém, essas são alguns dos seus caminhos, algumas de suas qualidades. Tá certo? Deu para vocês entenderem até aqui, mas vamos lá falar um pouquinho sobre Exu Bará, ou Bará Exu. Exu Bará, ele é o gerador daquilo que existe, do que existiu e do que ainda vai existir. O nome Bará, pessoal, significa aquele que possui o poder, o possuidor do poder, e precisamente aquele que possui o poder do corpo. Também chamado de Exu Bará ou Bará Exu, que significa esfera do poder. Por isso que tem Exu Bará. Exu significa esfera e Bará significa aquele que possui o poder. Então, Exu Bará, esfera do poder, tá? Aquilo que é infinito, aquilo que não tem, como se diz, fim, praticamente isso. Tendo em vista que isso também é Exu. A saudação para Bará é Alupo ou Lalupo Exu, que significa venha o falante. É claro, Patrick, mas a saudação de Exu não seria Laroye Exu, Exu Mojubá? Sim, essa é a saudação de Exu. Porém, quando o Exu ele recebe esse título, a saudação dele se torna Alupo Exu, ou Alupo Bará, ou Lalupo Bará, que significa venha o falante, o possuidor do poder. Deu para entender, né? A saudação é essa. A cor deste Exu, da qualidade, do caminho deste Exu é o vermelho. A parte do corpo que esse Exu rege, é claro, para quem não sabe, são os órgãos genitais. O pênis, o pâncreas, a uretra e por aí vai. Ah, porém também ele rege o sangue do ser humano, tá? Então são a partes do corpo aonde o caminho desse Exu, onde a qualidade desse Exu, onde o título que esse Exu recebeu, ele comanda. A sua ferramenta é a chave, a foice, tá? Muitas das vezes uma corrente e um punhal. É muito comum você ver em algumas regiões do Brasil, quando se faz uma tronqueira, mais precisamente, eles fazem uma tronqueira específica para um título de Exu. Vamos dar um exemplo. Rio Grande do Sul, muito comum na religião do Batuque, eles cultuarem Exu Bará. Então, mais precisamente no Batuque, eles cultuam essa qualidade ou este caminho de Exu, que é Exu Bará. Então, quando você vê nas tronqueiras, tá, em frente aos terreiros, uma chave
além deles estar cultuando o Exu, eles estão também cultuando uma qualidade ou um título específico do orixá Exu, que no caso é Exu Bará, tá ok? Deu para entender até aqui, né? Pessoal, um comunicado rapidinho aqui para vocês. Se você deseja receber uma oração, né, ou acompanhar uma oração de Bará Exu ou de Exu Bará, basta você clicar no link que está na descrição do vídeo ou no link que vai estar passando aqui no card, aqui em cima provavelmente, tá? É a oração a Exu Bará que a gente postou lá no canal Oração e Espiritualidade, tá ok? Vai estar na descrição e passou aqui em cima. Basta você clicar lá e vai lá para a oração de Bará. Tenho certeza que você vai gostar dessa oração, trazer a força desse Exu para sua vida, né? Fazer os seus pedidos, os seus agradecimentos. Tenho certeza que esse Exu pode te ajudar em muito no decorrer da sua vida. Então clica lá e acompanhe, tá ok? Agora é claro, vamos continuar com o nosso conteúdo aqui, né? Mas, pessoal, como eu falei para vocês, eu não vou explicar muito, mas praticamente aqui já falei bastante. Aqui tem algumas coisas que eu marquei aqui, tá? Interessante, mas eu acho que já expliquei bastante. Vamos tentar explicar só mais um pouco aqui, ó. Um dos seus símbolos marcantes, no caso, é a chave. Por quê? Pois é o que permite a passagem e o início de tudo. E esse Exu também ele é o responsável pelo caminho, tá? As questões mais imediatas relacionadas a dinheiro e a trabalho, é a ele que o pessoal pede ajuda, tá bom? Ele faz a interligação entre o Orum, que é o céu, quer dizer, que é o mundo material, né, e o Aie, que é o mundo espiritual. Então o Exu que ele faz aquela interligação, tá? É o Bará que ele faz. Ele leva do mundo aqui do Orum, que é o mundo nosso, para o Aie, que é o céu, tá bom? E por aí vai indo. Outra característica marcante de Bará é ser o detentor e o transmissor da fertilidade e da fecundação, tá certo? Este orixá cuida da parte sexual dos seres vivos e dos órgãos reprodutores, para quem não sabe. É o orixá mais humano entre os outros orixás. Adora agrados e oferendas. Ele detesta água e chuva. Nos dias chuvosos é inútil entregar oferendas na rua para este Exu. Tá? Ele está presente nos lugares onde existem multidões, gargalhadas, risos, né? E alegrias, festas e por aí vai. Ele é o total desprendimento do nervosismo contido no peito. É a rapidez do deslocamento. É isso mesmo. Capaz de carregar o óleo que comprou no mercado, isso aí já é outra coisa, mas enfim. Vamos entender aqui, pelo que a gente disse, pelo que a gente falou. Quando a gente fala que esse Exu, ele é o detentor do caminho, é o que leva e o que traz, e também o orixá, né, que está ligado aos órgãos sexuais, à fecundação. Por que a gente fala isso? Porque ele é Exu. E Exu, ele é detentor, apenas Exu, quando a gente cita Exu orixá, ele também é o detentor da comunicação. Por isso que esse orixá é um dos primeiros a comer, tá certo? Em suas oferendas, tradicionalmente, se dá a pipoca, doces de toda a natureza, tá ok? E bebidas também de toda a natureza. Então é muito comum em algumas regiões do Brasil você ver oferendas, né? Ou seja, oferendas, né, dadas a Exu com a sua base de pipoca. Aí as pessoas ficam se perguntando: Patrick, eu vi uma oferenda de pipoca, será que é para o Molu? Mas a pipoca está na encruzilhada. Não, a pipoca também faz parte do orixá Exu, tendo em vista que o orixá Exu, ele contém várias qualidades, ou seja, vários títulos. E existe esse título que recebe a pipoca e recebe também doces. Olha para você ver, né? É um pouco diferente, né? Deu para entender? Outra coisa, como eu falei, os órgãos sexuais e por aí vai. E é o orixá do movimento, tá? Para quem não sabe, é o orixá do movimento. É aquele orixá que sempre faz as coisas, o orixá da alegria, o orixá da comunicação, como o próprio Exu. Agora, a única diferença que a gente vai ver muitas das vezes com o próprio Exu de Bará, uma das qualidades, ou seja, este caminho de Exu, que no caso é Exu Bará, é um orixá que não aceita água. Não aceita água e detesta chuva. Vamos entender aqui. É claro que muitas das vezes você já ouviu dizer o seguinte: Patrick, muitas das vezes eu já ouvi dizer, eu já ouvi falar que se pode oferecer água para Exu. Mas, e agora?
eu ofereço água para Exu ou eu não ofereço? Vamos lá, pessoal. Sim, você pode oferecer água para Exu, que não tem problema, tá? Sem problema nenhum. Quando a gente fala que Bará não aceita água e odeia chuva, a gente está falando de um caminho e de um título específico deste Exu. Tradicionalmente dentro da Umbanda não se cultua caminhos, ou seja, não se cultua títulos de Exu. Os lugares que cultuam os caminhos de Exu ou os títulos que Exu recebe é em religiões ao culto ao orixá, tradicionalmente o batuque e o candomblé. A Umbanda não cultua caminho. Tendo isso em vista, você pode ficar despreocupado, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido até aqui, gostado. Mais uma vez, foi um resumidão aqui. Espero que você tenha gostado, é claro. E não esquece de deixar nos comentários que Exu você acha que é este aqui. Será que o pessoal vai acertar? Eu acho que tá fácil, né? Aqui tem o nome, ó. Aqui tem o nome dele. Eu vou tampar para ninguém ver, que eu quero saber se você conhece qual o nome desse Exu. Aí, no caso, a gente não tá falando do orixá, viu, gente? Isso aqui é uma entidade, tá? Eu quero saber se você sabe o nome dele. Deixem nos comentários. Vamos ver se o pessoal vai acertar. Mas enfim, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece aí de deixar o seu comentário, curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos. Ah, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. É claro que nosso Pai Oxalá e o nosso Pai Exu acompanhem a todos nos protegendo. E até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.